operações com fração. Aqui eu coloquei, primeiro caso, adição ou subtração. Coloquei adição ou subtração porque a gente faz pelo mesmo processo. Então a gente tem que conhecer primeiro o que é mínimo múltiplo comum, ou o famoso MMC. Quando a gente vai somar duas frações, um meio mais um terço, que não tem o mesmo denominador, a gente tem que entrar com esse recurso de encontrar o MMC. Vamos fazer com o MMC de 2 e de 3, vamos relembrar aqui para vocês. Se eu tenho aqui, por exemplo, a gente vai fazer pelo processo de fatoração simultânea, por fatores primos. Eu vou colocar aqui o 2 e o 3, e vou fatorar pelos fatores primos do menor para o maior, tá? Primeiro dá por 2? Dá. Então, 2 dividido por 2 dá 1, e aqui não dá para dividir, continua 3. Agora não dá por 2 mais, mas dá por 3. Aqui dá 1, aqui dá 1, portanto, a gente tem um mínimo que é 6, tá certo? Então, antes de fazer a operação, eu vou fazer geometricamente para vocês ali. Eu vou representar geometricamente a fração 1 meio e a fração 1 terço. Vou pegar aqui uma barra de chocolate, representei esse quadradinho como uma barra de chocolate, eu quero fazer o meio dessa barra de chocolate. Portanto, eu tenho que dividir essa barra em duas partes, e vou pegar duas partes aqui, representando um meio da minha barra de chocolate, ok? Agora eu vou fazer um terço da mesma barra de chocolate. Só que agora, em vez de dividir a barra de chocolate em duas partes, eu tenho que dividir em três partes. Então, dividir a barra de chocolate em três partes, só que agora eu vou continuar pegando uma parte, ok? O que acontece numa soma? A gente tem que encontrar duas frações que têm o mesmo denominador. Então, vamos encontrar uma fração equivalente a 1 meio e a 1 terço, que tenha um múltiplo no denominador. Então, vamos pegar o múltiplo 6 aqui, ó. Então, vamos pegar uma fração equivalente a 1 meio que tenha denominador 6. Então, se eu multipliquei embaixo por 3 para dar 6, eu tenho que multiplicar em cima por 3. Então, 3 sextos é a mesma fração do que 1 meio. Vamos entender aqui. Eu vou dividir a barra agora, ao invés de duas partes, eu vou dividir em 6 partes. Só que agora eu vou pegar 3 dessas 6 partes. Então, repararam que a fração realmente equivalente, estou pegando a mesma quantidade de chocolate? Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Uma fração equivalente a 1 terço que tem denominador 6. Se eu multipliquei aqui por 2 para dar 6, eu tenho que multiplicar em cima por 2 também. Então, eu vou dividir essa barra de chocolate agora não mais em 3 partes, mas agora em 6 partes, ok? E eu vou pegar duas partes aqui. Então, vocês vão entender que realmente eu estou pegando a mesma quantidade de chocolate. Perceberam que agora para somar fica melhor? Por quê? Porque você está com os pedacinhos do mesmo tamanho aqui e aqui. Então, para fazer a soma de 1 meio mais 1 terço, eu vou dividir a barra em 6 partes. E eu vou ter que pegar 3 partes da primeira fração e 2 partes da segunda fração aqui. Somei as duas, ó. Somei 3 sextos com 2 sextos. E eu obtive o quê? 5 sextos. Portanto, 1 meio mais 1 terço é 5 sextos. Vamos fazer isso aqui na prática, como que fica? Na prática, você tira o MMC, encontra, no caso, 6, e transforma essas duas frações em frações equivalentes que têm o mesmo denominador, que no caso, o MMC, que é 6. Então, a gente faz 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1 dá 2. Por que eu faço isso? Porque quando eu divido 6 por 2, eu estou descobrindo qual é o número que eu multipliquei esse 2 para dar 6 aqui. Portanto, eu tenho que fazer a mesma coisa lá em cima, porque a fração tem que multiplicá-la por 1, ou seja, multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número para não alterar o valor da minha fração. Então, 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 1, 2. Então, aqui 3 sextos mais 2 sextos, 3 coisas dessa mais 2 coisas dessa, 5 coisas dessa. Ok? Fazer um exemplo da subtração aqui. Eu coloquei aqui uma com o mesmo denominador, só para a gente ser mais rápido. Então, eu vou somar aqui, no caso, subtrair, as duas, 2 e 3 do denominador, então o mínimo continua sendo 6, vou transformar as duas frações pelo mesmo denominador, então 6 dividido por 3 dá 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. Então aqui fica 4 sextos menos 3 sextos, ou seja, 4 coisas dessa mais menos 3 coisas dessa, uma coisa dessa, 1 sexto.